Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Hacker Syndicate. Imagine que você está em uma sala de controle, cercado por telas que mostram rotas de pacotes fluindo em alta velocidade pelo mundo. Você aperta um botão e, num piscar de olhos, uma mensagem chega do outro lado do globo. Por trás desse instante mágico, 5 pilares sustentam toda a comunicação: TCP, IP, DNS, HTTP, HTTPS, VPN e Wi-Fi. Vamos navegar juntos por cada um deles, descobrindo de que forma eles nasceram, como evoluíram e quais são os desafios de segurança que todo especialista precisa dominar. Quando dois dispositivos decidem conversar, eles se apoiam no modelo TCP/IP, dividido em 4 camadas. Primeiro, a camada de aplicação, onde rodam web browsers, clientes de e-mail, FTP, SSH e afins. Em seguida, a camada de transporte, onde escolhemos se queremos a robustez do TCP ou a leveza do UDP. Depois, a camada internet, comandada pelo protocolo IP, que fragmenta, endereça e encaminha cada fragmento ao seu destino. E, por fim, a camada de acesso, responsável por conectar fisicamente os pacotes a meios tão diversos quanto cabos de fibra, switches Ethernet ou antenas de rádio. Mas por que o IP teve de evoluir para a versão 6? Simples: o esgotamento dos endereços IPv4 e a necessidade de funções nativas de segurança. No IPv6, ganhamos 128 bits de espaço de endereçamento, o equivalente a dar um CEP exclusivo para cada grão de areia do planeta. E um cabeçalho simplificado que elimina o checksum de camada rede, deslocando essa função para a próxima etapa de entrega. Já o TCP, esse faz-tudo confiável, inicia cada sessão com o famoso handshake de 3 etapas: sim, sim, ACK, ACK, garantindo que os dois lados concordem com sequência de números, tamanho de janela e opções de controle. E se a rede congestiona? É ali que entram as fases de Slow Start, Congestion Avoidance, Fast Retransmit e Fast Recovery, ajustando o ritmo de envio para evitar quedas coletivas dos pacotes. Em links de satélite ou data centers distantes, o escalonamento de janela e o SAC, Selective Acknowledgement, salvam a conexão de ser arrastada pelo tempo de ida e volta gigantesco. Por sua vez, o UDP renuncia a tudo isso em troca de agilidade. Não há confirmações, não há ordenação. E é por isso que ele é o herói do VoIP, dos games online, e hoje, da base do HTTP/3 via QUIC. Ao encaixar criptografia e multiplexação diretamente sobre UDP, o QUIC reduz drasticamente a latência de estabelecimento de conexão e dribla o bloqueio provocado pelo Head-of-Line Blocking do TCP. Mas pense comigo, antes de qualquer pacote sair, precisamos saber para onde enviá-lo. Imagine precisar decorar um número de 32 bits para cada site que visita. O DNS aparece em 1983 como uma gigantesca lista telefônica distribuída. Em vez de você telefonar diretamente para o servidor de google.com, o seu resolver consulta o root, desce para o .com, chega ao autoritativo e traz de volta o endereço desejado. Quando feito de forma recursiva, um único servidor interno faz todo o trabalho para você, agilizando acessos e aliviando a carga no backbone. Só que, sem segurança, essa agenda pode ser adulterada. Um invasor pode envenenar o cache do seu resolver e redirecionar todo o tráfego para um site falso. A resposta? DNSSEC, que insere assinaturas digitais RRSIG, DS, para que cada resposta venha autenticada. E para driblar bisbilhoteiros em redes públicas, protocolos como DOT, DNS over TLS e DOH, DNS over HTTPS, encapsulam essas consultas em túneis cifrados. Quando finalmente temos o IP, começamos nossa navegação web via HTTP. Na sua versão 1.1,
Cada requisição GET ou POST trafega em texto claro, sujeito a espiões em pontos de coleta. Com o advento do HTTPS, todo o HTTP foi embrulhado dentro do TLS, garantindo confidencialidade, integridade e autenticidade. O TLS 1.3, adotado em larga escala, simplificou o handshake, apenas 2 pacotes para estabelecer a sessão, e descartou cifras fracas, como RC4. E graças ao Zero RTT, você já pode enviar dados cifrados em conexões recorrentes, acelerando aplicações críticas. O próprio HTTP também evoluiu. O HTTP2 trouxe multiplexação de streams e compressão de cabeçalhos via HPAC, reduzindo a latência perceptível. O HTTP3, que já mencionamos, migrou tudo para Quick, apagando de vez o problema do Head of Line Blocking no TCP. No cenário corporativo, redes públicas ou home office, nossa tábua de salvação é a VPN. Seja em topologia site-to-site ou remote access, a VPN constrói túneis criptografados que camuflam seus pacotes, tornando invisível o conteúdo mesmo em hotspots de aeroporto. Os veteranos ainda usam IPsec em modos tunnel ou transport, negociando Security Associations via ICAV2 e protegendo as chaves com ECDHE e AES-GCM. As soluções SSL-TLS, que operam sobre a porta 443, ganharam usuários por transpor sem problemas firewalls, mas pagam o preço de overhead de CPU. A novidade que ganha espaço? WireGuard, um protocolo enxuto baseado em Curve 25519 e Chacha20, Poly 1305, que entrega alta performance e um código-fonte leve, ideal para auditorias rápidas. Por fim, em qualquer canto do planeta, de quartos minúsculos a escritórios corporativos, a conectividade sem fio reina absoluta. As redes Wi-Fi, padronizadas pela família IEE 802.11, passaram de DSSS em 2,4 GHz, 802.11b, para OFDM em 5 GHz, 802.11ag, chegando ao MIMO, MIL-MIMO e OFDMA do Wi-Fi Cesnast, 802 przecinek 1 Axen. Esses recursos fragmentam canais, permitem múltiplas transmissões simultâneas e aumentam o throughput para dezenas de gigabits, embora exijam cuidados com DFS, para não interferir em radares, e TPC, para ajustar potência. E se antes o Blue App era quebrado em minutos, hoje contamos com WPA3CE, que eliminou ataques de dicionário offline, e OE, que fornece criptografia mesmo em redes abertas. Nas empresas, a integração 802.1x com rádios, usando EAP-TLS ou PAP, garante autenticação forte e separação de redes por perfil de usuário, segmento de convidados, IoT, infraestrutura crítica, etc. Ao dominar esses 5 pilares, você não só compreende o fluxo de pacotes pelo mundo, mas também enxerga cada ponto vulnerável onde um ataque pode se iniciar. A fragmentação de IP, o flood de SYN, o cache DNS adulterado, a seção TLS desatualizada ou o ponto de acesso Wi-Fi mal configurado. Todos representam vetores que um especialista precisa conhecer a fundo. Se você curtiu esse conteúdo, inscreva-se no Hacker Syndicate e compartilhe com a comunidade. Até o próximo vídeo!